Hoje nós vamos falar sobre dígrafos nasais. Você se lembra do que é dígrafo? Dígrafos são duas letras com som de uma. Duas letras. Essas letras podem ser vogais? Sim, por isso nós vamos ver agora os dígrafos nasais que mexem com as vogais. E essas vogais, às vezes, elas são nasalizadas. Se elas forem bem nasalizadas, geralmente você coloca um tio para representá-las. Preste atenção. Quando você tem a palavra antes, na verdade, esse som aqui, você representa na fonética assim, ó. É um A com tio que vira Você vê que é a mesma emissão de an. Você fala no curto espaço de tempo, por isso você conta como um. Então, em antes, você fala 5 letras e 4 fonemas, tá? Isso geralmente acontece quando você divide em sílabas e essa sílaba termina em M ou N, tá? Então, quando você tem, por exemplo, ambulância, você tem aqui um dígrafo nasal, que é an, bulan, aqui outro dígrafo nasal, ó, final de sílaba, tá? Então, você tem aqui an também. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras e 8 fonemas. Viu só? Porque aqui você tem 2 dígrafos. Então, você tira 2 letras, 2 sons. Entender? Então, isso acontece com an. Agora, vamos ver com en. Com en, nós temos, por exemplo, pente. Preste atenção. Quando você vai pôr aqui pente, aqui final de sílaba, você vai achar esse E assim. Então, você conta 5 letras e 4 fonemas. Então, nós temos an, en. Agora, vamos ver com i. Pode ser IN ou IM. Já falei com vocês, né? M ou N, tanto faz, tá? Então, com in, você tem, por exemplo, a palavra impedimento. Esse in aqui é como se fosse um i com tio. Final de sílaba, final de sílaba, final de sílaba. Não se esqueça disso. Final de sílaba com N ou M, antecedido por vogal, pode saber que deve ser um dígrafo, tá? Então, você tem impedimento, ó, final de sílaba aqui. Então, você tem aqui um em. Aí, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras e 9 fonemas. Desculpa, 9 fonemas. Combinado? An, en, in. Com on. Você tem ontem. Esse on vai ser como se fosse um O tio. Vou passar para o primeiro para eu voltar nesse ontem depois, que tem um porém aqui, tá bom? Você tem umbigo. Esse UM é como se fosse o U com o tio. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 5 fonemas. Você achou fácil? Agora você preste bastante atenção, porque praticamente toda regra de português tem uma exceção. E é essa exceção que pode te pegar no concurso. Preste atenção. Não sei se você observou que eu falei final de sílaba, mas isso tem que ser medial ou inicial. Porque essa aqui, final de sílaba, final mesmo, o EM não tem som de E com tio igual tem aqui em pente. Então, esse EM, na verdade, é como se fosse um E, I com tio, tá? Então, na verdade, você não erraria se fosse contar letra e fonema.
Mas se você fosse analisar que tipo de ditongo que é uma outra aula que nós vamos ter sobre ditongo, aí você teria que falar que ele é um ditongo nasal. Aí não é possível, ditongo são duas vogais? E aí é M duas vogais? É porque aí você pensa no som. Aí são duas vogais sim. Então, muito cuidado com esse M, porque às vezes ele quer dizer I, tá? Mas ontem, então vamos ver se você entendeu. 1, 2, 3, 4, 5 letras. E quantos fonemas? 3 fonemas. Combinado? Reveja quantas vezes você quiser. Mas uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum é se inscrever no canal. Porque assim eu mando um recadinho para você. Ó, que chique, recado da Macedônia, para aprender mais, tá bom? E aí passar no concurso.